ouviu a gente ouviu o Christian eh, pregar sobre esse tema em Belo Horizonte, fevereiro agora. E foi tão especial que na mesma hora eu convidei ele, porque eu queria que outras pessoas ouvissem um pouco do que ele tinha para falar. E realmente foi muito especial, especialmente nesse momento atual que a gente está vendo, onde o conceito de profetismo tem sido tão deturpado e mal compreendido. Então, acho que todos nós precisamos entender à luz das escrituras. Então, acho que é isso. Quero dar um cheiro em todo mundo aqui, mas eu quero deixar a palavra com o Christian. Christian, tá com você, meu irmão. Às 8h20 a gente tem um pequeno intervalo e depois a gente volta com algumas perguntas e contribuições. E encerramos pontualmente às 8h55. É isso. Obrigado, Alberto. Boa noite, irmãos, irmãs. Graça e paz. Alegria estar com vocês aqui, alguns novamente, né? Reencontrando já depois de pouco tempo, e outros que eu ainda não conheço, mas é uma satisfação estar junto em torno desse tema. Ô Alberto, você me apresentou para o pessoal, agora você podia não apresentar o pessoal, mas falar um pouquinho do grupo para mim, quem que compõe o grupo, me dar um perfil assim para eu me situar melhor, né? E como que é o nosso projeto. E aí, bom que já fica registrado o que é a pauta que você tá propondo. Joia, Christian. Falo assim, aqui tem um grupo bem diverso. Tem parte do grupo que participa da rede de jovens latino-americana, né, que a Tirfan tem impulsionado. Tem um grupo de pastoras e líderes que fazem parte da rede Emaús Nordeste. Tem um grupo significativo da Igreja Batista em Coqueiral. Esse link foi enviado para pessoas da igreja. E tem outras pessoas de outros estados também. Então, tem gente aqui do Rio de Janeiro, do Agreste do nosso estado, tem gente de São Paulo, tem gente de Curitiba, tem gente de Natal, Parnamirim. Então, é um grupo diverso, não é um grupo único. A gente não tem apenas pessoas da rede de jovens. A ideia nossa, Christian, foi ampliar esses encontros mais amplos. Não apenas para esse grupo fechado, mas assim, permitir que outros tenham o privilégio que a gente está tendo, né? Então, é o grupo que está aqui conosco. Quase todos nós nos conhecemos, né? É um grupo praticamente um grupo de amigos que está aqui, e pessoas muito queridas da nossa caminhada, né? Então, todos aqui tem meio que um alinhamento de visão de reino de Deus. Então, é um grupo de amigos que estão espalhados em vários lugares. Eu acho que é Uhum, isso. uhum. Tá bom, ótimo. Obrigado por me situar, né? E quanto ao nosso programa, como é que funciona? Nós temos hoje esse tempo, depois tem outros tempos, como é que são as ênfases temáticas, ou nós vamos ficar nessa abordagem geral do profetismo? Como é que é a ênfase que você quer dar? O que está combinado com o grupo? Combinado com o grupo, essa é a primeira, na verdade, é uma aula prévia de um conteúdo que a gente vai publicar, que é conhecido como Viva com Justiça. É um livro compilado pela Tirfan, e a gente vai estudar as 10 lições em 6 encontros. E os 4 outros encontros a gente vai convidar pessoas como você. Então, já está na nossa lista, né? Alguns já estão convidados. Dia 12 de maio tem um segundo encontro com Zé Marcos, falando sobre um paradigma de espiritualidade, que ele tem falado isso em alguns lugares. A gente vai ter um segundo grande encontro como esse aqui, dia 2 de junho, né? O terceiro, dia 30 de junho, e o último encontro, dia 21 de julho,
se tudo der certo, com Carlinhos Queiroz. É possível que a gente esteja com Ariovaldo também. Eu fiz o convite também para Ruth Padilha, para Maria Alejandra. Então, vai ter algumas pessoas da América Latina também conosco. Isso nesse espaço desse grande encontro. No grupo de estudo que a gente vai ter por semana, todos vão ser na segunda-feira. Esse foi o único que começou na quarta, por causa da agenda do grupo e também o espaço de tempo que nós temos. A partir desse encontro, os próximos serão na segunda-feira, iniciando aí no dia 12 de maio, seguindo até o dia 21 de julho, nosso último encontro com Carlinhos Queiroz, compartilhando um pouco aí. Então, esse é o nosso planejamento, né? Começando agora até o dia 21 de julho, um encontro semanal, seguindo os estudos do Viva com Justiça. A gente vai lançar a inscrição para todo mundo, possivelmente na próxima semana. Mas esses grandes encontros a gente sempre vai ampliar. Então, não vai ficar apenas para o grupo que está estudando de forma semanal. Vão para pastores e líderes, pastoras e pessoas que estão em outros espaços que não conseguem estar semanalmente, mas conseguem estar de forma pontual, que serão esses 4 encontros. Tá bom, muito obrigado. Que Nada. beleza, vai ser uma ótima caminhada, né? Eu fiquei assim com, sabe quando você vê uma comida apetitosa, fica assim já com água na boca, né? Ufa, isso aí vai ser muito bom. Então, fiquei com uma impressão excelente e espero que seja muito bem sucedido todo o projeto, toda a caminhada, que todos aqui aproveitem bastante, né? Bom, então o tema que me foi proposto, como o Alberto disse, é sobre o movimento profético, o profetismo bíblico e a resistência espiritual, como a gente mantém a esperança em tempos de crise, de grandes desafios que a gente vive, né? Eu quero começar com um texto bíblico, já que nós vamos falar de profetas, profetismo, lembrar de um texto de Hebreus. Lembram de Hebreus 1 e 2? Recordam desse texto? Hebreus 1 e 2, eu vou ler aqui. Estou lendo na NVI, né? Fala assim, ó, no passado, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados. Deus falou, Deus falou de várias maneiras, Deus falou muitas vezes aos nossos antepassados. E ele completa e diz assim, por meio dos profetas. Então, Deus falou por meio dos profetas. Deus falou por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, Deus falou no passado pelos profetas, nos últimos tempos falou por meio do Filho, né? Sendo que Jesus tem, visto, é compreendido, é percebido também como profeta, como um enviado de Deus por meio de quem Deus fala. Então, é interessante essa ideia, ó, Deus falou, Deus se comunicou por meio dos profetas. Muitas vezes, de várias maneiras, né? Ou seja, essa voz profética não é uma única voz, não é um solo isolado. Deus vem falando por meio dos profetas, e os profetas falam de muitas maneiras, tem muita riqueza, tanto no conteúdo do que os profetas falam, como na maneira como eles comunicam. E eu estou começando com a Bíblia, porque a minha abordagem, o jeito que eu trabalho é trabalhando a partir da Bíblia, né, tentando desenvolver uma teologia bíblica, um pensamento bíblico, uma teologia bíblica contextual,
considera tanto o contexto dos textos, onde que as passagens se situam, contexto histórico, político, econômico, qual a aplicação, qual a incidência que o texto tinha naquele tempo, mas também pensando, então, em como esses textos, como eles se aplicam a nós hoje. E pensando, então, em profetas e profetismos, o texto aqui fez referência aos profetas do Antigo Testamento. É, é interessante a gente perguntar onde, onde que a gente vê profetas, onde que a gente vê profetismo nos dias de hoje, né? Onde que a gente vê? A gente tem muitas situações e eu sei que esse tema profeta e mais profeta do que profetismo, né? Profetismo já é um termo um pouco mais técnico, mas o termo profetas ele evoca muitas imagens na nossa cabeça, muitas possibilidades, né? Desde o ponto de vista assim dos carismas, do que a gente vê na prática de muitas igrejas, na linguagem popular. Por exemplo, um tempo atrás eu vi uma entrevista de um economista analisando o cenário econômico, mas ele se auto-apresentava como economista e profeta. E ele usava o termo profeta como no sentido de alguém que discerne o futuro, alguém que tem uma percepção, que percebe, que compreende as tendências, que sabe para onde que as coisas estão indo. Então a gente tem um uso, veja bem, numa emissora de televisão, num programa jornalístico, o sujeito se apresenta como profeta e absolutamente sem nenhum vínculo bíblico, teológico, a não ser usando a mesma linguagem, o mesmo termo, para descrever o conteúdo do que ele iria falar. Né? Claro, tentando dar uma, uma autoridade, uma aura de revelação, de um conhecimento especial, como é o conceito popular que a gente tem de profeta. Né? Então, o primeiro passo que nós temos que dar aqui é tentar ter um mínimo conceito bíblico, um conceito comum do que nós estamos falando de profetas e profetismo, de movimento profético. O que nós estamos pensando aqui com esse termo, né? Então, começando, tentando fazer uma caminhada bíblica, pensando em algumas passagens, alguns exemplos do Antigo Testamento, quem que são os profetas? Nesse texto, o autor de Hebreus se refere aos profetas do passado do povo de Israel, aos profetas do Primeiro Testamento, né, do Antigo Testamento, como a gente diz. Ele se refere àqueles profetas e diz que Deus se comunica, e quando a gente lê aqueles textos, a gente repara, a gente percebe que são vozes que trazem desafio, por um lado, desafiam o povo, trazem anúncio ou denúncia, se a gente quiser, denúncia no sentido de onde que o povo se desvia da lei, onde que o povo se afasta dos valores de Deus, do coração de Deus, da pessoa de Deus, dos ideais de Deus, da justiça que Deus tem em mente, do caminho que Deus ensina. Então, são vozes que denunciam, que desafiam, mas também são vozes que trazem consolo, que trazem esperança. Muitas vezes os profetas foram aqueles que, em momentos de crise, tentavam injetar ânimo, injetar coragem no coração das pessoas. Então, quando a gente pensa lá nos profetas do Antigo Testamento, a gente não pensa tanto nos carismas
como a gente, nos dons, né? Como a gente, nos dons do Espírito, nos dons espirituais, como a gente vê que é muito comum na prática de muitas igrejas, de muitas comunidades, de muitos segmentos, né? Então, nós estamos começando a pensar em termos dos profetas do Antigo Testamento, que são o pano de fundo, que devem ser a base, que são o paradigma, que são a referência para o movimento dos profetas, que vai ter continuidade na pessoa de Jesus e naquilo que Jesus sinaliza como caminho para que a igreja, os seus discípulos, o movimento de Jesus seja. Jesus tem a expectativa que os seus discípulos sejam continuidade desse movimento profético. Então, a gente podia dizer que o movimento profético, o profetismo, é um movimento central na Bíblia. Ele passa por toda a Escritura. Em toda a Escritura, a gente vai ter essa ênfase, esse lugar dos profetas como agentes que estão comunicando a vontade de Deus, aquilo que Deus quer falar. Então, o profetismo é um fenômeno central, um fenômeno importante em toda a Escritura, tanto no Primeiro Testamento como no Segundo Testamento. É um movimento que tem representação tanto de homens como de mulheres. E isso aqui é importante da gente sinalizar. Deus levantou profetas, homens e profetas mulheres, no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, né? Por exemplo, o primeiro chamado de profeta com destaque, Abraão é chamado de profeta, mas Moisés é tratado como profeta. Moisés, ele se auto-percebe, ele se reconhece como um profeta. E a gente teria que começar a pensar em que sentido, como que essas pessoas, como é que esses irmãos e irmãs, o que eles querem dizer quando eles se declaram profetas, né? Nós vamos perceber que quem se declara profeta é alguém que tem a sensação, a percepção, a consciência que está na presença de Deus, que está diante de Deus. Então, isso aqui é muito interessante. A pessoa tem a sensação de que está na presença de Deus. A pessoa tem a sensação de que ela recebe uma mensagem, uma palavra de Deus, e ela recebe a incumbência de anunciar essa palavra para as pessoas. Então, um profeta é, antes de tudo, alguém que está diante de Deus, alguém que tem a consciência da presença de Deus, que está ouvindo, está recebendo uma comunicação, um discernimento, uma percepção, uma impressão especial da parte de Deus, e que ele recebe um mandato de comunicar essa palavra, né? Às vezes para os fiéis, muitas vezes para os infiéis e às vezes para a sociedade, numa espécie de, que a gente chamaria hoje de uma teologia pública, fazendo um anúncio para a sociedade. Não para a sociedade nacional apenas, no caso de Israel, ou do Reino do Sul, do Reino do Norte, mas para as nações também. Às vezes eles foram enviados para as nações. Então a gente tem Moisés, um exemplo de um profeta, Miriam, Débora, Samuel, Natã, Elias e Eliseu, né? Essa dupla. O Elias é muito importante, ele vamos dizer assim, a cabeça do movimento profético, do profetismo bíblico. Uma profetisa chamada Hulda, que acho que a maioria não conhece, mas se você pesquisar, a Hulda, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, João Batista, aí já chegando no Novo Testamento, João Batista, Ana, nos dias de Jesus é chamado de profeta. E depois, no livro de Atos, a gente tem uma série de referências
aos profetas. Então, quando a gente olha para esses profetas, né, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, quando a gente olha o conteúdo dos profetas, no Antigo Testamento, nós temos um grupo, 16 profetas que são autores de textos bíblicos. São autores de textos que a gente conhece, mas o movimento profético é muito maior, tem muito mais profetas. Por exemplo, dessas profetisas que a gente citou, a gente tem poucos textos, poucas falas da parte delas registradas, né? Miriam, por exemplo, a gente tem um cântico dela lá, mas a gente não tem nenhum texto, nenhum livro dessas profetisas. Mas haviam diversas profetisas. E houve muitos profetas, pessoas que estavam diante de Deus, que tinham a consciência da voz de Deus, de ter recebido uma comunicação, que entendiam que tinham recebido uma palavra da parte de Deus e que se sentiam impulsionadas, chamadas, vocacionadas a anunciar esses comunicados da parte de Deus para o povo, às vezes para pessoas antagonistas, às vezes para pessoas que se opunham a eles, né? Se opunham até com violência. E isso aqui é interessante para a gente depois pensar, a gente deixa assim numa margem no nosso pensamento, mas isso levanta uma pergunta também: como que a gente pode saber se esse profeta é verdadeiro? E aí tem todos os alertas para os falsos profetas, tem muita descrição de falsos profetas. No Antigo Testamento surgem muitos falsos profetas até que falavam contra os ensinamentos de Moisés, contra aquilo que o povo de Deus, que a lei estipulava para o povo de Deus, que induziam o povo à idolatria, que induziam o povo à prática de injustiças, a perspectivas completamente contrárias daquilo que era o movimento que Deus estava desenvolvendo na história, no que a gente vai entendendo que é aquilo que está sendo construído da parte de Deus. Bom, os profetas fiéis a Deus, os profetas tementes a Deus, eles aparecem em épocas, em contextos de crise política, crise social, crise religiosa. Então, esses profetas do Antigo Testamento, os profetas leais, legítimos, verdadeiros, reconhecidos como profetas autorizados, eles surgem no contexto de crise política. Quando eu estou falando de crise política, é principalmente em épocas, em tempos de insegurança, de instabilidade, em tempos onde surgem propostas, surgem pautas, surgem direções que são contrárias à agenda, ao plano, à intenção que Deus havia revelado, especialmente por meio de Moisés, ao constituir, ao organizar o povo de Israel com determinados propósitos de serviço, de exemplo, de testemunho, de ser luz para as nações, por causa da sua justiça, da sua prática diferenciada, da sua não idolatria, por, por uma lei que ensinava o amor a Deus, mas também o amor ao próximo, relações justas muito diferentes, muito mais avançadas do que aquelas que predominavam nas culturas ao redor, nas culturas conhecidas lá do povo de Israel. Então, o que está acontecendo? Quando a gente fala de crise política, nós estamos dizendo que os reis, principalmente os reis, estavam levando o povo para caminhos, para direções que não eram aquelas propostas pela lei, pela direção que Moisés havia dado. E aí, então, surge uma tensão, é nesse contexto dos reis que fazem alianças com outras nações, dos reis que adoram outros deuses, ou seja, que adotam outros valores, que na adoração de outras divindades, chamadas de ídolos, né, eles acabam abrindo
relativizando a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em segundo plano e abrindo para valores que eram valores contrários à lei. Então, nessas alianças que os reis fizeram, né, estabeleceram, é nesse contexto de corrupção, que os profetas consideraram corrupção religiosa, desvio, afastamento da lei, introdução de práticas injustas dentro do povo, é nesse contexto que Deus levanta, especialmente os profetas. Então, esse ponto é o ponto fundamental para a gente entender. Quer dizer, o profeta, ele tem uma clareza, ele tem uma compreensão clara do desígnio de Deus, do que Deus havia pensado, concebido, em termos de justiça, em termos de adoração, de culto que deveria ser prestado, e dos valores associados a esse culto, a essa adoração. Então, quando os reis chamavam, ou indicavam, ou levavam o povo para um caminho que se afastava da lei, daquilo que era o ideal que havia sido proposto, quando os profetas, quando os reis encaminhavam o povo nessa direção errática, então surgem os profetas. Então, os profetas, em geral, eles estão em tensão, os profetas estão em tensão com os reis, com o palácio. Né? Por isso que, em geral, falso profeta é que vai sentar na mesa do governador, que vai sentar na mesa do rei. Né? Os falsos profetas ficam ali dentro do palácio. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque, por exemplo, a gente tem Isaías e Miqueias, que eram sujeitos que trabalhavam dentro do palácio, mas conseguem ter uma postura crítica, percebem os desvios, percebem os erros e chamam o povo de volta para o caminho, para aquilo que havia sido proposto. Denunciam os reis, denunciam a injustiça do povo. Então, os profetas atuaram especialmente nesses momentos de opressão. O povo está sendo oprimido, o povo está sendo explorado, de idolatria. Mas não é da idolatria apenas por causa do ídolo, lá do objeto que é adorado. É porque junto com aquele ídolo tem uma série de valores, tem uma série de compreensões que são compreensões antagônicas, adversas, contrárias àqueles ideais da Torá, aquilo que havia sido ensinado como caminho que o povo deveria percorrer. Então, os profetas estão denunciando esse afastamento dos valores da aliança com Deus. E eles fazem a crítica social, a crítica política, a crítica econômica, a crítica das injustiças, tendo como referencial a lei, sempre a partir da lei. Então, a profecia não é, como depois 2 Pedro vai falar, de própria elucidação. Não é uma coisa que você inventa, vou inventar aqui um discurso para me colocar, para me inserir, para chamar atenção, para alguma outra questão. A partir da compreensão do que a lei estabelece, do que a lei ensina, se colocando na presença de Deus, eles começam a perceber que tem uma coisa fora do lugar, que o povo está se desviando, que a nação está indo para um caminho ruim, errado, que ela está fugindo do ideal que havia sido estabelecido. E eles chamam, então eles percebem o distanciamento da lei e chamam o povo de volta para a aliança, de volta para a Torá, de volta para o caminho que havia sido estabelecido. E esse senso de justiça, de advertir, de alertar dos erros, por exemplo, toca os problemas de falta de pagamento de salários. Vocês lembram que Tiago, por exemplo, Tiago capítulo 5, ele faz uma referência a um alerta, uma advertência, um confronto aos donos de terra que retinham o salário dos trabalhadores. Esse tipo de passagem também tem no Antigo Testamento. Os profetas falam contra fraudes, contra corrupção,
contra suborno de juízes. Então, juízes sendo subornados para dar sentenças favoráveis a pessoas que tinham vantagem econômica. Os profetas chamam a atenção à recusa do povo em ter desprendimento, em cumprir as leis de justiça social, né? Por exemplo, a lei do jubileu e outras leis que visavam, que criavam esse equilíbrio social, essa justiça, diminuíam as desigualdades, criavam esse equilíbrio entre o povo. Bom, com isso eu já estou sinalizando que o trabalho dos profetas não é meramente anunciar o futuro. Os profetas não são pessoas que ficam anunciando o futuro. Eles também falam do futuro, mas eles falam do futuro como consequência das decisões. Decisões é uma palavra muito interessante, decisão, né? Nós estamos falando de uma divisão. Eles chamam o povo para fazer uma escolha, para voltar para a aliança, para abandonar o caminho que eles estão denunciando como errático, como injusto. Eles chamam o povo para uma decisão, para se decidirem em favor da aliança, daquilo que havia sido combinado. E nesse sentido, sim, eles falam: olha, se houver obediência, vocês vão ser abençoados, vai acontecer tal coisa, senão vocês vão sofrer juízo, vão sofrer julgamento. Então eles chamam o povo ao arrependimento e eles trabalham a esperança. Então, os profetas, eles querem encorajar o povo, eles chamam o povo para obedecer a aliança, voltar para a aliança e servir a Deus. Bem, eu já disse que as funções dos profetas têm a ver com denúncia, proclamação e consolação. E é interessante que Paulo toma essas mesmas expressões, esses mesmos termos, essas mesmas ideias lá em 1 Coríntios 14. Fala que aquele que profetiza, ele vai edificar, ele vai consolar, ele vai trazer algo que dá encorajamento, ele encoraja, ele exorta no sentido de encorajar as pessoas. Bem, nesse movimento, então, dos profetas, que eles estão denunciando os descaminhos, o afastamento do povo dos caminhos de Deus, chamando o povo de volta, chamando ao arrependimento, mostrando as possibilidades, qual que é o caminho que Deus deseja que eles sigam e encorajam nesse sentido, surge um movimento muito importante na época do Elias, né? E é para esse movimento que eu queria chamar mais atenção. O profeta Elias é um profeta muito interessante. Vocês lembram lá do Acabe, né? Começa a história lá em Reis, capítulo 17, mas principalmente o capítulo 19 é muito interessante. O Elias enfrenta esse rei que tinha práticas injustas, que cobiçava a terra dos outros, que tomava terras, etc. E ele era casado com uma mulher que trouxe valores, trouxe outros ídolos, trouxe sacerdotes que serviam a esses ídolos. Vocês sabem a história, vocês lembram, e esse Elias, então, ele sofre muito no tempo dele, ele fica abatido, ele fica deprimido. Vocês sabem, lembram dessa história toda. Mas o que é importante é que lá, em Reis 19, 1 Reis 19, aparece um termo onde diz que o Elias ele forma uma escola de profetas. Ele começa um movimento de profetas. Ele começa, lembra que ele achava que ele estava sozinho, que não tinha mais ninguém, e aí depois Deus fala então que tinha 7.000 que não se dobraram, etc. E ele, que não dobraram os joelhos a Baal, e ele começa então a articular esse movimento. E o que nós estamos chamando de movimento profético, de profetismo, tem a ver com esse movimento que o Elias organiza.
E aí os textos de Reis começam a contar, o resto de Primeiro Reis, todo o início de Segundo Reis, fala muito dessa escola dos profetas, dos discípulos dos profetas, dos movimentos dos profetas. A gente conhece mais o Eliseu como o principal discípulo de Elias, mas ele está associado com um grupo, tem um grupo que segue ele. Então tem uma escola de profetas que começa a fazer essa reflexão, que começa a ter esse pensamento, que começa a pensar tudo aquilo que a lei havia ensinado, começam a analisar a conjuntura, começam a verificar onde que o povo está se afastando e começam a fazer denúncias, começam a falar, começam a ensinar. É um movimento de discipulado. É muito interessante que alguns anos depois, é, o, o profeta Isaías, se você olhar um texto muito curioso, o texto de Isaías, capítulo 8, versículo 17, Deus fala para Isaías, veja bem, logo no início do ministério de Isaías, fala assim: sela a minha lei no coração dos meus discípulos. Sela a lei no coração dos discípulos. Quer dizer, um profeta trabalhava com isso, com uma formação espiritual de uma nova geração de alunos, de aprendizes, ensinando para eles a lei, ensinando eles a pensar a partir da lei, das categorias da lei. Eu não estou falando aqui de lei no sentido das minúcias da lei, mas o espírito da lei, os valores da lei, os princípios da lei, como Jesus leu a lei, como Jesus trabalhou com a lei. Então, o profetismo bíblico é esse movimento que surge em torno dos profetas, especialmente de Elias. E Elias, então, ele faz uma resistência espiritual ainda dentro do território de Israel, faz um movimento de resistência espiritual, faz um movimento de formação espiritual, faz discípulos, e esses discípulos é que vão transmitir esses ensinamentos dos profetas, vão anotar, vão ajudar na composição dos livros que a gente tem até hoje, que são os livros dos profetas. E esses profetas têm sido usados, então, na formação de muitos discípulos através dos séculos. Esse mesmo movimento, por exemplo, aparece lá na época do cativeiro babilônico. Vocês lembram, o povo de Israel, primeiro Samaria, o reino do norte, foi derrotado em torno do ano 720. Depois o reino do sul, em torno do ano 600. Houve 3 invasões, até que Jerusalém fosse totalmente destruída. Esse povo é deportado para a Babilônia. E lá na Babilônia surge esse movimento de resistência espiritual. Os profetas organizam um movimento de resistência espiritual. Então, vivem na Babilônia, então, ali debaixo, toda aquela cultura, todas aquelas influências, tudo aquilo que a gente vê, por exemplo, na história do Daniel, né, mas todo aquele movimento, mas Ezequiel, outros profetas, né, Jeremias, enfim, outros profetas estão trabalhando nesse tempo, Ezequiel, Jeremias, Daniel e outros estão atuando ali. E esses profetas, eles organizam esse movimento de resistência espiritual. Eles estão trabalhando com discipulado, com formação de uma nova geração, de novos líderes que vão pensar a partir das escrituras, compreender e avaliar a realidade, onde a realidade está se afastando, onde tem injustiças, onde estão acontecendo coisas inadequadas e vão levantar a voz deles em defesa dos valores de justiça, do reino de Deus, daquilo que Deus exige. Mas não vão levantar apenas assim num exercício intelectual. São pessoas que se colocam ouvindo o que a Escritura diz, se colocam diante de Deus, buscam a presença de Deus, recebem essas impressões espirituais, recebem essa inspiração, recebem a coragem para falar. Muitos deles tiveram receio, muitos deles tiveram medo, muitos deles sofreram perseguição, muitos experimentaram antagonismo, experimentaram violência. Mas, nesse movimento de escutar o Senhor, escutar a voz de Deus, anunciar para o povo, eles vão revelando que o Deus da Bíblia e que o movimento profético evidencia que o Deus dos profetas, é um Deus que não se cala diante das injustiças. Deus levanta a voz dele e
inspira, sopra vozes corajosas para guiar o seu povo nesse meio desses tempos conturbados. Então a gente tem Isaías, tem Amós, né? Todos eles chamando o povo para essa nova postura. Para encerrar esse momento, nós estamos chegando à hora do intervalo, pelo que eu entendi, o Novo Testamento ele se apresenta como uma continuidade dos profetas do Antigo Testamento. É muito importante a gente perceber como que Jesus fala isso. Jesus é reconhecido como profeta, por exemplo, Lucas 4, 16 a 21, é o chamado Manifesto de Nazaré. Nesse Manifesto de Nazaré, Jesus fala assim, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para, e ele vai, então, dizendo a sua missão. A mensagem de Jesus, ela combina denúncia, ele denuncia a hipocrisia religiosa, a falsidade religiosa. Ele anuncia o reino de Deus, a presença do reino de Deus, a chegada do reino de Deus, e ele comunica consolação, a promessa de salvação, o cumprimento das promessas de Deus, a esperança da realização plena do reino de Deus. Nas bem-aventuranças, Jesus fala assim, bem-aventurados quando vos perseguirem por causa da justiça ou por causa do meu nome, porque assim foi com os profetas que vieram antes de vocês. Então veja bem a conexão que Jesus está fazendo. Assim foi com os profetas que vieram antes de vós. Agora Jesus, profeta, falando com seus discípulos. Bem-aventurados quando os perseguirem por causa da justiça, por causa do meu nome, porque foi assim com os profetas que vieram antes de vocês. Ou seja, na mente de Jesus, na compreensão de Jesus, tem um fio condutor que liga os profetas, o movimento profético, a escola dos profetas, a formação dos discípulos, todo esse movimento que transcorre as páginas do Antigo Testamento, até a ele mesmo como Messias, como cumprimento dessas profecias, daquilo que foi anunciado por esses profetas, e a transmissão que ele faz agora para os seus discípulos. Esses discípulos se constituem na igreja, a igreja que recebe o Espírito Santo, e que a primeira declaração que Pedro faz em relação à igreja, momento do Pentecostes, aquilo que está acontecendo, ele cita o profeta Joel e fala assim, olha, o Espírito será derramado sobre toda a carne, servos e servas, gente de todas as classes, jovens e anciãos, filhos e filhas, e todos eles profetizarão. Então agora a gente tem um fenômeno muito interessante. A igreja é uma comunidade profética, é um coletivo profético. A igreja capacitada pelo Espírito Santo como agência profética. Então não a profecia apenas no sentido agora individual, pessoal, particular, uma palavra de encorajamento para uma pessoa, mas nós temos uma comunidade, uma assembleia profética que tem a tarefa de conhecer a palavra de Deus, o pensamento de Deus, os valores do reino de Deus, que se coloca diante de Deus, que ouve a voz de Deus, que pensa a sua conjuntura, que pensa a realidade que está vivendo, à luz dessas realidades, e anuncia, então, uma palavra, eventualmente de denúncia, mas uma palavra também de ensino, de encorajamento, de esperança para o mundo que a gente vive. Todo esse profetismo, toda essa continuidade do movimento profético em Jesus está debaixo do guarda-chuva do reino de Deus, na presença do reino de Deus. O reino de Deus está chegando com uma justiça, com um novo estilo de vida, com uma nova ordem, inaugurando um novo momento. O texto do Novo Testamento termina com Apocalipse, que é chamado de profecia, mas não é profecia no sentido futurista. É a profecia contra o dragão, contra o império, contra os agentes do dragão, a besta, o falso profeta, a falsa religião, a falsa política. É um anúncio contra esse sistema injusto, dando esperança para os discípulos que estão sofrendo ali opressão, que estão sendo perseguidos, encorajando essa turma a ficar firme, a permanecer nos valores do reino de Deus, resistir esse espírito do dragão
mesmo vivendo na Babilônia, né? Então, o livro de Apocalipse é profecia nesse sentido, que é um livro de encorajamento, de ânimo, de perseverança, denuncia a falsa política, denuncia a religião falsa e encoraja os discípulos a serem fiéis testemunhas de Jesus, assim como Jesus foi a fiel testemunha. Então, Alberto, eu acho que eu paro por aqui, né? Você disse que era para parar 8h20 para a gente fazer um intervalo, não é isso? Esticar as pernas. Isso. Como você conduz, como você encaminha daqui para frente. Joia. Christian, muito obrigado por esse primeiro momento. Quero dar 2 avisos, né? Quem tiver algumas perguntas, coloca no chat. A gente vai fazer 2 blocos de perguntas para o Christian. E, Christian, se você achar que tem mais um conteúdo, na nossa volta a gente pode continuar e aí depois abre para isso. Eu passaria horas escutando isso aí. É um tema muito especial e, para mim, ouvido de uma forma muito profunda que nunca tinha antes ouvido, né? Então, perguntas, a gente tem 5 minutinhos de break. Eu vou colocar um contadorzinho aqui para a gente seguir bem a risca. Terminando os 5 minutos, a gente abre a câmera e começa de novo. Então, Christian, fica livre. Se você quiser falar mais alguma coisa, a gente está aqui para te ouvir. E o tempinho que sobrar, a gente faz as perguntas. Tá Tá, bom? eu até tenho conteúdo, mas eu ia preferir interagir, ouvir as Tá bom. perguntas, a gente conversar, né, fazer uma roda de conversa agora, mesmo tendo Ótimo. muitas coisas, né, mas vamos bater um papo. Vou tentar abrir o Maravilha. chat aqui e ver as perguntas. Então, nós temos uma Tá pausa, bom. não é isso? Pausinha agora. Ok, 5 minutinhos. Joia? obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau. Eu acho que eu vou começar com essa, Christian, de forma aberta aqui, enquanto a turma se anima para botar perguntas. Você citou uma coisa muito interessante que eu já tinha ouvido falar, eu acho que foi até o Ed que falou sobre eu não sei se tem apenas 2 tipos de profetas, mas um tá mais, o nome mesmo, né, faz referência àquele que prevê o futuro, mas tem outro que não quer dizer essa questão de prever o futuro. Seriam quase que 2 nomes. Eu até tenho isso escrito aqui. Como é essa questão da função profética nessas duas, né? Nessas duas classificações aí. Então, hoje, parece assim que o conceito popular é sempre do profeta como aquele que prevê o futuro. E então, se a gente juntar todos os textos dos profetas do Antigo Testamento, todos os textos, se a gente juntar tudo que o Antigo Testamento chama de profecia, que é material dos profetas, juntar tudo isso num material só, nós vamos observar, tem um estudo muito interessante que vai demonstrar que apenas 25, 26% de todo esse material dos profetas trata do futuro. Então, a maior parte dos textos dos profetas, que os profetas, a reflexão deles, o que eles escreveram, a maior parte dos profetas são as conexões do que eles estão declarando, do que eles estão ensinando com a lei, com aquilo que a lei tinha dito. E aí, considerando o que a lei tinha dito, comparando com o comportamento, a postura do povo, o profeta chega à conclusão que o povo está se afastando da lei de Deus. Então ele relembra a lei, o princípio da lei, aquilo que a lei ensina, e ele constata a análise que ele faz da realidade, a leitura que ele faz da realidade, a descrição que ele faz da realidade, mostra que o povo está se afastando daquele paradigma. Então havia um paradigma e o povo estava se afastando daquele
modelo daquilo que havia sido ensinado pela lei. Então, a maior parte dos textos dos profetas tem a ver com essa percepção do que está acontecendo entre o povo em relação à lei. Então, por exemplo, a lei ensina assim, ó, não terás outros deuses. Então, eles descrevem a idolatria, o culto, o que eles fazem, os sacrifícios, todas aquelas coisas que o povo praticava em torno daquele ídolo. Então, o princípio da lei e o comportamento do povo, a análise do presente. E apenas uma parte, como eu estou dizendo, em torno de 25%, um pouquinho mais de 25%, do que os profetas falam tem a ver com o futuro. Dentro dessas declarações do futuro, eles têm algumas declarações muito importantes. Por exemplo, vai vir o reino de Deus, vai vir uma nova ordem, vai vir o Messias, vai vir um profeta definitivo, um profeta que vai trazer o máximo da revelação de Deus, o máximo da compreensão de Deus, e esse profeta, então, vai revelar para a gente, com clareza total, quer dizer, os profetas, eles mesmos reconhecem que o discernimento deles é parcial, vai vir aquele que vai trazer um conhecimento pleno, vai trazer o reino de Deus, vai trazer a justiça de Deus, e esse profeta vai iniciar um tempo do Espírito, do derramamento do Espírito. Então, essas profecias, esse núcleo do ensinamento futuro do tempo dos profetas em relação ao momento presente que os profetas estão vivendo, que eles anunciam essa vinda do rei, a vinda do reino, a vinda do tempo do Espírito, que esse Espírito vai dar um novo coração para as pessoas, uma nova capacidade, uma capacidade de cumprir a lei, de viver de acordo com a justiça do reino de Deus, etc. Esse núcleo dessa profecia é o que os profetas anunciam. Agora, em torno desse núcleo, acontecem algumas declarações que têm a ver com as nações, com o futuro da nação, com o que vai... Inclusive, algumas delas são relativas. Relativas em que sentido? Por exemplo, o Jonas anunciou a destruição de Nínive. Mas a destruição de Nínive não aconteceu imediatamente, porque aconteceu uma variável muito importante que estava embutido no anúncio do Jonas, que tinha a ver com o propósito que Jonas estava anunciando e que ele sabia muito bem que era o desejo de Deus, que é o arrependimento do povo. Então, ainda que Nínive, muitos anos depois, tivesse sido destruída, naquele momento, no contexto de Jonas, que Jonas anunciou o juízo, que a cidade seria destruída, o povo se arrependeu, o rei se arrependeu, vestiu saco de cinza, fez jejum, enfim, teve alguma forma de arrependimento ali, aquele juízo foi adiado. Então, veja bem, nem todo futuro que os profetas anunciavam necessariamente se cumpriu. Por quê? Porque eles estão anunciando dois futuros. Os profetas anunciam dois futuros. Um futuro é o futuro da dureza do coração, onde não há arrependimento, e outro futuro é o futuro onde há arrependimento. Então, nos textos dos profetas, vamos dizer assim, tem muitos elementos dentro desses 25% que são tratativas do futuro. Dentro desses 25%, dentro desse campo do futuro, tem algumas coisas que são absolutas. Vem o Messias, vem o reino, vai ser derramado o Espírito, as pessoas vão ter uma nova capacidade de praticar a justiça, porque vão ganhar um novo coração, vão ser regenerados, vão viver uma nova condição para responder ao projeto, ao amor de Deus. Então, esse é um tipo de futuro. Um outro futuro é esse: olha, se tiver arrependimento, vai acontecer isso. Se não tiver arrependimento, vai acontecer aquilo outro. Ou seja, um exclui o outro. Então, essa visão assim, muito futurista dos profetas
ela é uma visão parcial, né? Para não dizer limitada, assim, mas ela é parcial. Ela não corresponde a tudo que o movimento profético é. O movimento profético é muito maior. O movimento profético tem a ver com uma compreensão da escritura, uma boa análise da realidade, a formação de novas gerações que têm uma mentalidade diferente, que têm uma percepção diferente, que interpretam a realidade de uma maneira diferenciada, de uma maneira nova e uma perspectiva que é alternativa àquela sociedade que está sendo regida por determinados valores que são idolátricos, são falsos, são enganosos, são opressivos, são violentos, são cheios de injustiça, etc. Então, essa ideia do profeta como vidente, né, tem ela, tá certo, mas é, ela é 25%. Hoje, o que eu percebo é que a grande ênfase é é, nessa dimensão futurista da profecia, o que existe, o que faz parte. A gente tem uma esperança para frente, né? A gente sonha com uma nova ordem, com a plenitude do reino de Deus, com uma série de promessas que o Novo Testamento ensina de uma nova ordem, estabelecimento de um novo mundo. Tem essa dimensão. Mas nós vamos resgatar essa profunda compreensão da Escritura, essa teologia bíblica, teologia contextual, percepção do contexto, da realidade que a gente está vivendo. E então, sim, uma parte que integra a profecia, que é essa dimensão do futuro. Né? Então, essa é a minha impressão, a minha compreensão. Maravilha, Christian. Eu até achei aqui as minhas notas, é o Roé, o Navi e o José, eu acho que é isso, assim, não sei a terceira palavra, são palavras hebraicas, onde duas é mais ligada a esse vidente e a outra, Navi, é ligada ao profeta, né? Então, mas você Estou conseguiu falar falando do Nabi. Navi, né? É, Navi, Uhum. joia. Perguntas, gente? Ainda temos tempo aí, quem quer trazer? Vai lá, Crispim. Tá sem áudio, viu? Tá sem áudio. Vê se tu consegue. Não chegou. Tenta colocar no chat que eu leio pra você. Tá bom? Não tá chegando não aqui o áudio não. Tá ativado, mas não tá chegando. Tenta falar agora. Não, chegou não. Tenta falar agora. Tá ouvindo? Tá Agora sim. ouvindo? Vai lá. Tá, estamos. Vai lá. Boa noite, Christian Paz. Parou de novo. Quando tu mexeu aí, parou. Chegou não, Cristian. Chegou não, Crispim. Tá chegando não, meu irmão. Entendi. Mas se quiser colocar no chat, eu prometo que eu leio aqui. Mais alguém, enquanto o Crispim consegue lá? Roberto, Oi. teria como Christian falar um pouquinho a respeito de Efésios, né, capítulo 4, 11, onde ele fala que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Por que a pergunta? Porque geralmente quando se fala de pastores é o mesmo profeta, né? Não sei se vocês concordam. Mas aqui ele faz distinção. Ele coloca pastores
de profetas. Eu não sei se deu para entender minha pergunta, Christian. Sim, acho que entendi. Vou tentar comentar alguma coisa. Eu acho que a gente tem dois jeitos da gente pensar, né? Tá? Ou outros, mais, mas dois pelo menos. Uma é a gente tentar pensar o que a gente entende, o pastor, profeta, a partir de hoje, do que a gente, da prática que a gente observa, dos conceitos que a gente tem, né? Que a gente acaba usando automaticamente esses conceitos. Mas a gente perceber como a gente usa esses termos, e outro jeito é a gente tentar pensar, compreender, mergulhar lá no pensamento do apóstolo Paulo. Então, esse texto do apóstolo Paulo é muito interessante, a gente pensar toda a estrutura da carta dos Efésios, mas ele começa a descrever de uma maneira prática como é que essa nova comunidade, essa comunidade do reino vive. E ele fala que Deus, então, primeiro ele fala no versículo 7, se você observar bem, que ele deu a graça para todos. A graça foi dada a todos, né? Então isso é importante. Então, todas as pessoas do povo de Deus, da comunidade de Deus, receberam a graça. Na verdade, tem graça para o mundo inteiro, tem graça para o universo todo, para toda a criação. Mas ele começa a falar, então, que todos receberam a graça, aí começa a explicar como é que isso aconteceu, e aí, no versículo 11, ele fala assim: então, Cristo deu como presente, como dádiva para a igreja, algumas pessoas. E ele não cita todos os dons, todos os carismas, etc. Mas ele cita alguns dons ministeriais. Ele cita alguns dons ministeriais que são dons que têm a ver, vamos dizer assim, com a formação da pessoa. Veja bem, todos os dons que são mencionados aí envolvem a fala, envolvem o discurso, envolvem o ensino. Né? Então, uns são apóstolos, olha que interessante, uns são apóstolos, outros são profetas. Então, parece que não tem repetição aqui, não tem duplicidade. Outros são evangelistas, outros são pastores mestres. Né? Então, tem esses outros aí. Bom, esses profetas, no Som. Novo Testamento, no Novo Testamento, Oi. no Novo Testamento, a terminologia de profeta, ela ganha uma riqueza muito grande. Ela tem muitos aspectos. Né? Por exemplo, em 1 Coríntios 14, o Paulo diz que todos poderiam profetizar. Agora, aqui, obviamente, ele está descrevendo um tipo de ministério especializado que não é de todos, é de alguns. Né? Então, a gente vai ver que tem níveis diferentes de profecia, tem camadas diferentes de profecia. Eu diria assim, que tem uma profecia que é geral, que é popular, que todo mundo pode, que todo mundo exercita no sentido de que tem impressões espirituais, o Espírito Santo fala uma coisa com a pessoa, você compartilha aquilo ali com as pessoas. Né? Tem um outro nível de profecia, que aí já é o ministério profético, já é uma pessoa que recebe uma capacitação e que regularmente exercita essa, essa função. Eu não confundiria com pastor, nem todo pastor é profeta, né? E nem todo profeta é pastor também. Tá? São coisas diferentes. Então, um profeta é aquele cara que se coloca diante de Deus, que procura compreender a palavra, que a luz nessa dinâmica de diante de Deus, estudando a palavra, percebe que alguma coisa na realidade pode ser da igreja, pode ser da sociedade, está fora do esquadro, e então, sim, levanta a sua voz e faz um anúncio. Né? Essa comunicação do profeta está sujeita a ele mesmo. O profeta, Deus não diz sempre para o profeta o que ele vai dizer e como que ele vai dizer. Ele dá para o profeta a impressão espiritual. E o profeta comunica isso. Se a gente olhar a profecia do Antigo Testamento, ela é muito criativa, em formas muito variadas dos profetas. Vários encenavam a sua mensagem, vários faziam a sua comunicação de maneira, vamos dizer assim, teatralizada. Eles usavam recursos diferentes para comunicar aquilo que eles estavam percebendo.
né? No púlpito, então, a gente tem um discurso muito monológico, uma pessoa falando e tal, etc., né? Então, eu acho que a gente tem que assim, aprofundar essa compreensão desses ministérios, desses níveis da profecia, de como que ela acontece. Tá? E eu diria que tem um outro nível de profeta, porque tem vezes que o profeta está ali diante de Deus, orando, pensando, meditando, mas toda profecia ela é sujeita à avaliação. 1 Coríntios 14 diz isso muito claro. Né? Aquele cara que profetizar vai ser avaliado. Aquilo que tem que está sendo dito não é uma comunicação direta do céu, é uma impressão que a pessoa está tendo, que ela está comunicando, que ela está tendo. Agora, vão ter vezes, então, que essas impressões, vou dizer assim, são impressões psicológicas, humanas, subjetivas, etc., podem ter elementos de verdade, tal. Mas não necessariamente elas têm uma chancela, uma autorização divina. Né? Agora, tem vezes que as pessoas falam com uma... Lembra como o texto de Hebreus disse? Ó, Deus falou por meio dos profetas. Então, a gente sempre deve ser humilde. Ouvir com atenção, comparar com a Escritura, prestar atenção se aquilo ali tem bom senso, né? Trocar ideia sobre aquela comunicação, se ela é verdadeira, se ela não é, aquele discernimento, sempre com humildade, com respeito, com temor. Porque tem vezes que Deus usa jumentinho para falar, né? Deus usa pessoas simples para comunicar uma ideia, e aquilo é recado de Deus mesmo para a gente, né? Então, eu acho assim, o termo profeta, no Novo Testamento, ele tem que ser bem estudado, bem compreendido. A gente não pode simplesmente projetar das práticas que a gente tem hoje, da compreensão que a gente tem hoje, para o texto bíblico. Eu acho que o texto bíblico tem uma riqueza maior, mais ampla, tem mais coisa envolvida ali do que a gente simplesmente pensa com as nossas práticas hoje. Né? Agora, dentro das nossas práticas, claro, tem, como eu estou dizendo, a gente ouvir com humildade, prestar atenção, sempre discernir os falsos profetas. Se o Novo Testamento fala tanto de falsos profetas, chama tanta atenção para os falsos profetas, a gente não deve achar que aquilo foi só coisa do passado. Tem pessoas que misturam as suas emoções, os seus afetos, as suas agendas, as suas pautas nos discursos que eles fazem hoje. Né? Mistura com questões políticas, mistura com outros interesses, agendas comerciais e tal. Então a gente tem que ser sábio. Né? Porque quando fala que é profeta, é como se a coisa tivesse um carimbo de divino, como se tivesse um carimbo de que é uma mensagem do céu. Né? E não necessariamente. Né? Pode ser uma impressão espiritual, pode ser um discernimento, tem várias possibilidades. Mas pode, no meio disso tudo, também tem palavras de Deus que vêm nos confrontar, nos chamar a atenção, nos dar uma direção, um discernimento. Né? Algumas possibilidades assim. Obrigado, Christian. A gente está com um problema bom agora. Temos 3 perguntas. Temos E aí eu vou fazer uma proposta. A gente faz as 3 e você tenta meio que pincelar aí as 3. Crispim, você quer tentar de novo? Fazer a sua pergunta? Eu acho que não consegui, não. Agora consegue. Vai. A gente tá te ouvindo. Capricha. Deixa eu... Acho que ele já respondeu já, mas deixa eu dar oportunidade. Christian, você fez uma viagem panorâmica mostrando certos momentos do Antigo Testamento onde alguns homens foram levantados. Jeremias, Isaías, Abacuque, Jonas, entre eles, sempre direcionava suas profecias que ele era como chamar o povo para retornar ou mostrar que o defeito do homem, a sua distância de Deus, a sua arrogância, a sua prepotência. Aí, quando nós chegamos hoje, que você falou aí, talvez eu tenha entendido, ou sim ou não, que o profetismo, ele está hoje nos entregue à igreja, e uma das maiores mensagens dele é a palavra de Deus, que nós teríamos que ter discernimento, que uma análise bem feita da escritura, né? Outra coisa que
eu penso assim, isso é meu, assim, eu acho que essa sempre busca do amanhã, está ligado sempre ao homem, está preocupado com o amanhã, e Deus sempre mostrou que o hoje era o suficiente, que o amanhã pertencia a ele, e nós hoje sempre estamos preocupados com o amanhã, querendo saber o que é que vai acontecer amanhã. Talvez essa ênfase na busca dessa profecia do amanhã seja justamente essa busca de não profetizar como era antigamente o Senhor, mas uma profecia hoje egocêntrica. Se nós formos olhar, a maioria dela está sempre direcionando o bem-estar do homem, o que ele quer, o que ele sonha, e nunca direcionado a Deus. Se eu entendi isto na sua palavra, se não for, me perdoe. Entendeu bem, tá ótimo. Joia. Maravilha. Eu vou ler aqui a outra pergunta e vou dar a palavra à Paula, que ela disse que tem um comentário. Robert Val disse aqui... Obrigado, viu, Christian? Excelente aula, viu? Obrigado, Cristina. Robert Val colocou aqui no chat. Você citou Mateus 5, onde Jesus citou os que seriam perseguidos por causa do nome dele e relacionou com os profetas do Antigo Testamento. Pergunto, que relação esses profetas tiveram com Jesus? Interrogação. Houve alguma? Essa é a outra pergunta. Paula, pega o gancho aí, já faz o teu comentário e aí a gente deixa o Christian pincelar essas duas perguntas. Certo. Na verdade, quando ele fala sobre a pergunta sobre o Novo Testamento, né, e do profetismo lá, na verdade é uma provocação. Qual que é a diferença do profetismo institucional do Antigo Testamento e o dom profético dado pelo Espírito Santo no Novo Testamento? Porque, na verdade, há uma grande diferença, e como o Christian falou, são várias camadas. Eu achei muito curioso, achei maravilhosa a resposta dele, né? Mas há, sim, várias transformações significativas, né, nesse movimento profético, as diferenças, tanto do ofício institucionalizado, uma mediação exclusiva. Aí eu coloquei aqui algumas palavras-chave, né? Autoridade nacional. E aí, no dom profético no Novo Testamento, a democratização do Espírito, que é essa acessibilidade, né? E o dom entre muitos, e a função comunitária. Eu acho que é basicamente o que a gente vive, né? Hoje é a nossa função comunitária e a gente está atento porque continua os sinais, aliás, dos falsos profetas. Então, é mais uma provocação aí, porque a gente, quando fala muito de profeta, a gente não desenha essa transformação na história do Antigo para o Novo Testamento. E há, sim, muitas mudanças. É um desenvolvimento, né? Obrigada. Obrigado, Paulo. Há um desenvolvimento, há um crescimento, e a gente tem que perceber, né, uma ampliação nessa ação do Espírito da profecia, do Velho para o Novo Testamento. Né? Tem elementos de continuidade, mas tem avanços enormes, tem desenvolvimento. E como você disse bem, gostei desse negócio da democratização da profecia aí, que realmente é isso mesmo. Né? Vou derramar meu Espírito sobre toda a carne, toda a carne. Né? Os filhos e as filhas, os servos e as servas vão profetizar. Então, quer dizer, tem a gente que é atravessado, permeado, habitado pelo Espírito, a gente recebe impressões espirituais, discernimentos que a gente pode compartilhar. E a gente não deve compartilhar assim de maneira muito autoritativa. A gente deve compartilhar, né? O Espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Compartilhar de maneira humilde, né? E deixar os outros evitar o assim diz o Senhor, né? Tomar cuidado com os caras que fazem esse tipo de declaração, mas dizer assim, eu tive tal impressão espiritual, eu penso assim, colocar na roda da conversa, né? Aquela impressão, aquele discernimento, e se ele for do Senhor, ele vai se consubstanciar, ele vai prevalecer. Né? Agora, a pergunta do Roberval, ela é muito interessante, Alberto, porque tem duas conexões. Eu não sei se eu entendi a pergunta exatamente, mas primeiro tem uma conexão dos profetas do Antigo Testamento com Jesus, porque os profetas do Antigo Testamento falaram de Jesus.
Eles que apontaram para Jesus, eles que falaram que vinha o Messias, né? Então, se eu não me engano, tem umas 200 profecias, umas 200 passagens do Antigo Testamento que são referências messiânicas, são alusões ao Messias. Então, os profetas falaram muito do Messias, né? Eles tinham essa expectativa do Messias era altíssima. Então, o Jesus, ele faz a conexão, ele se conecta, ele está dizendo assim, eu sou o cumprimento do que os profetas falaram. Então, ele se conecta com, com os profetas. Os profetas falaram de Jesus é mão dupla, né? Os profetas falaram de Jesus, e Jesus, quando chega, ele se identifica com o legado dos profetas, que os profetas haviam deixado. E aí tem uma coisa importante, né? E não só isso, mas ele conecta os discípulos dele com os profetas. Ele fala assim, olha, vocês andam nessa trilha aqui. Ele fala assim como perseguiram os profetas, quer dizer, uma marca fundamental de um profeta de todos os tempos não é que ele busca perseguição. Ele vai ser perseguido. Porque o profeta, ele levanta temas, ele levanta pautas, ele levanta assuntos que são desconfortáveis. E não é para incomodar os outros. O profeta não é que vou caçar um assunto aqui para incomodar os outros, não. Ele fala coisas que desinstalam, que mudam, que é coisas que não estão bem ajustadas na ordem. Então, ao falar sobre isso, ao tratar desses temas, ao confrontar as pessoas, as sociedades, né, as estruturas, ele provoca desconforto, e geralmente, muitas vezes, os profetas, eles confrontam, é o palácio, os poderes políticos estabelecidos, as elites dominantes, as elites religiosas. Então, ao tratar desses temas, não precisa ser na rudeza do João Batista, tá? Muita gente também pensa em profeta no Antigo Testamento assim, é o João Batista, aquela coisa, né, rude e tal. Não, nem todos eram João Batista, Amós, né? Tinha pessoas que falavam de maneira refinada, de maneira polida, de maneira, vou dizer assim, suave, né? Lembra que a voz apareceu para o Elias de diversas maneiras? Trovão, não sei o quê. Então, a voz profética, ela vem de todos os modos, né? Então, a gente não precisa pensar num cara do tipo do João Batista, mas os profetas, os temas, o conteúdo, não é a forma que é rude. Os temas é que são desconfortáveis. Os temas que causam esse desconforto, né? Falar sobre o poder econômico, a concentração política dos benefícios, gera desconforto. Então, olha o que Jesus falou. Assim como os profetas que vieram antes de vocês foram perseguidos, não todos os profetas, porque os falsos profetas, em geral, não são perseguidos. O falso profeta é bem quisto, ele tem ibope, ele é bem sucedido, né? Então, assim como os profetas que foram perseguidos antes de vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, por causa da justiça. Então, se você se identificar com a pessoa de Jesus, com o seguidor de Jesus, aprender de Jesus, colocar em prática a palavra de Jesus, como o irmão orou no início da nossa aula, se a gente agir assim, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai confrontar, a gente vai encontrar com os poderes desse mundo, né? Vai ter a colisão. Não tem jeito, porque o reino de Jesus está em confronto, está em antagonismo com o império das trevas. Então, quanto mais a gente aprofundar o nosso segmento de Jesus, em algum momento vai vir esse antagonismo, né? Agora, não é perseguição porque a gente é chato, inoportuno, não sei o quê, né? É por causa da justiça do reino de Deus, da pessoa de Jesus, né? Então, não é toda perseguição que é perseguição, vou dizer assim, profética, né? A palavra profética. Mas a palavra profética, ela vai trazer antagonismo, vai trazer essa oposição. Maravilha, gente. Chegamos aí no final. Queria agradecer, queria reconhecer aqui algumas
algumas presenças, em especial a Aline Aquino, é parte da Rede Jovens, trabalha com a missão Aliança e está aqui ajudando o tempo inteiro conosco de forma voluntária. A Aline é muito especial, é parte do grupo gestor dessa rede, ajudou a gente a pensar todo esse encontro e também o que vamos ter próximo, né? Então, quem está aqui, coloca na sua agenda dia 12 de maio, a gente vai ter um segundo encontro com o José Marcos, falando sobre um paradigma de espiritualidade, do qual ele classificou como S3H2R, humanamente santo, humildemente servo e radicalmente simples. É um paradigma de espiritualidade da Igreja Batista em Coqueiral, dia 12/5, então se programa para estar conosco. E eu queria convidar a Paula para orar. Paula, você pode orar aí para nós, abençoando esse espaço de tempo, feriado para todo mundo, em especial abençoar a vida desse pastorzão querido, Christian, que é um amigo muito querido. Christian, obrigado, viu? Sua vida é muito especial, sua amizade para mim é muito cara, de verdade. Obrigado por tudo. Amém. Deus querido, obrigada. Obrigada por esse tempo. Que tempo rico, que tempo fecundo, Senhor. Obrigada pela vida do meu querido pastor. Obrigada pela vida do Alberto, cada um, Pai, da equipe que organizou, que pensou, Deus, nesse encontro e nos próximos que virão. Eu te rendo graças pela tua bondade. O Senhor levantar servos, Pai, com o coração tão sedento por justiça, por bondade, cuidado, Pai, com os mais vulneráveis. Eu te agradeço, Senhor. Que o Senhor continue fazendo a tua boa obra através de nós, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um, aqueles também que não conseguiram participar e que posteriormente vão assistir. Abençoa o nosso feriado, nos dê dias de descanso, dias de paz e uma noite na tua presença. Nós rendemos graças porque o Senhor é bom. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, amém.